Saiu de casa como se fosse um dia normal. Disse apenas que ia à farmácia e ao banco. Sorriu, fechou a porta e nunca mais voltou. Horas depois o carro apareceu abandonado junto ao mar. Dentro, apenas o casaco, os documentos e o telemóvel. Desde esse dia, silêncio. Nenhuma pista, nenhuma resposta. O tempo passou, mas o mistério permanece. Zé do Pipo desapareceu em 2018 e até hoje ninguém sabe o que é que lhe aconteceu. Esta é a história de uma ausência que ecoa no tempo e de uma pergunta que ainda ninguém conseguiu calar. Onde está Zé do Pipo? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ó Vasco. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje estamos com um caso que é bastante complicado sempre de narrar porque é um desaparecimento e nós ficamos sempre mais tocados quando as pessoas desaparecem e não sabemos o que é que aconteceu. Porque até hoje não há respostas sobre nada. Não há corpo, não há indícios de crime, apenas há suposições. E é precisamente dessas suposições e de algumas pistas e provas que eu vou falar hoje. Mas antes disso, não se esqueçam do likezinho, subscrever no canal, porque muita gente que assiste no canal não está subscrito. E outra coisa que eu também tenho notado, ativem o sininho das notificações, porque quando eu lançar um vídeo, vocês vão sempre saber quando é que eu lanço. Então vamos lá começar com o caso do Zé do Pipo. Depois de tantos anos de silêncio e incerteza, para compreendermos o mistério do desaparecimento de Zé do Pipo, precisamos primeiro de conhecer quem era Nuno Batista, o homem por trás da personagem. Mais do que um cantor de música popular, Nuno tinha uma história marcada por altos e baixos, alegrias e desafios pessoais. Só assim poderemos entender a dimensão do vazio que o seu desaparecimento deixou. Vamos recuar no passado e descobrir a vida, a carreira e as circunstâncias que rodearam Nuno Batista até ao seu dia de desaparecimento. Quem era Nuno Batista? Nuno Batista dava vida a uma personagem chamada Zé do Pipo, um artista de música pimba com grande popularidade em Portugal e entre as comunidades portuguesas no estrangeiro. Era frequentemente acompanhado em palco pelas suas dançarinas, as Piponetes, espero estar a dizer bem. O cantor de 40 anos, natural das Caldas da Rainha e residente em Óbidos, atravessava uma fase depressiva após ter sido informado pelos médicos de que deveria terminar a carreira musical devido ao diagnóstico de doença bipolar, que incluía episódios hipomaníacos agravados pelo ritmo intenso da sua vida nos palcos. Conseguimos ver aqui que uma coisa que lhe custou bastante foi ter que abandonar a música, e vocês vão já perceber que isto poderá ter sido o início para o fim. Nuno Batista era casado com Celeste Batista, tinha 2 filhos, um adolescente de cerca de 16 anos e um mais novo com aproximadamente 3. Então seria a 11 de outubro de 2018 que Nuno Batista subiu pela última vez ao palco. Naquele seria o seu último espetáculo como Zé do Pipo, segundo revelou o seu empresário. O empresário diz: tinha 6 espetáculos no estrangeiro este mês e tive de os cancelar, afirmou o agente Luís Martins, acrescentando que Nuno seria substituído por outro cantor para dar continuidade à personagem. Conseguimos analisar aqui que Nuno estava a passar por uma fase bastante difícil, bastante depressiva, diagnosticado com esta doença. Eu acho que nós conseguimos já começar a entender que, colocando-nos na posição de Nuno Batista, imagina o que era vos tirarem uma coisa que vocês gostam muito de fazer, também que vos dava dinheiro, não é? Era o vosso ganha-pão, e do nada retirarem-vos isso. Para além disso, vocês já têm uma doença que é bastante complicada, que já vos causa ali algum transtorno. Imagino como é que não estaria Nuno. E então chegamos à tarde de dia 5 de novembro de 2018, por volta das 2. Nuno Batista saiu de casa na aldeia do Vau, em Óbidos, e terá dito à mulher que ia à Caixa Geral de Depósitos de Óbidos, depois à farmácia. Depois disso, nunca mais alguém soube do seu paradeiro. 2 horas depois, a mulher, Celeste, estranhando a demora, liga-lhe, mas o telemóvel do cantor já estava desligado. A família começa então a procurá-lo, primeiro em Óbidos, que era onde vivia, depois em Peniche, na zona onde residem os pais. Na quarta-feira, 2 dias depois, mais precisamente 7 de novembro, o seu automóvel foi localizado por familiares junto à praia do Porto da Areia Sul, em Peniche, no distrito de Leiria, num parque de estacionamento, mais especificamente a cerca de 30 km da residência do cantor, em Óbidos. Dentro do carro estaria a carteira, telemóvel e casaco. A família apresentou queixa do desaparecimento do cantor às autoridades. O comandante da capitania de Peniche, Vasco Cristo, disse à agência Lusa que Polícia Marítima, PSP e bombeiros locais estavam a proceder às buscas em terra e no mar, que iriam ser retomadas na quinta-feira de manhã. Conseguimos entender aqui que a polícia já tinha sido avisada e, pelo desenvolvimento dos acontecimentos, a teoria que faria mais sentido era que ele provavelmente se poderia ter atirado daquela ravina. Agora vamos tentar perceber se, de todas as provas que nós temos e de todos os acontecimentos,
desaparecimentos se isso realmente é apenas a única possibilidade. Dia 14 de novembro, já tinham passado alguns dias desde o seu desaparecimento. As buscas por terra mantiveram-se ativas, enquanto as operações no mar foram suspensas na sexta-feira anterior. Em 20 de novembro de 2018, a Polícia Judiciária informou que não encontrou indícios de crime no desaparecimento de Zé do Pipo, reforçando a hipótese de que ter-se-á tratado de uma queda acidental ou de suicídio, sem envolvimento de terceiros. Agora, a grande questão é que neste tipo de desaparecimentos nós temos sempre que ter várias considerações, não é, do que poderá ter acontecido. Nunca se pode descartar a hipótese de ter havido ali se calhar um rapto, algo mais grave, uma morte, ou até mesmo a hipótese que a polícia tinha considerado, que era que ele se tinha tentado matar e que tinha conseguido. E a questão é que o MP não descartava as hipóteses de homicídio, de rapto ou sequestro, como apurou o Correio da Manhã. Citando diretamente o processo que se encontrava no Tribunal de Leiria, o jornal refere que o MP estava a investigar como possibilidades abstratamente consideradas a eventual prática dos crimes do homicídio, de rapto ou sequestro. Assim, os investigadores procuravam delinear o percurso feito por Zé do Pipo, desde a sua residência até ao banco e à farmácia, onde terá ido no dia de desaparecimento, até que se lhe tenha perdido o rastro. Na altura, uma testemunha tinha sido ouvida pela Polícia Marítima e pela Polícia Judiciária, enquanto decorriam as buscas por Zé do Pipo, que acrescentava novos dados ao mistério. Esta testemunha, identificada como António Chicharre, assegurava que no dia em que o artista desapareceu, viu um homem que parecia exatamente igual a Zé do Pipo a falar ao telemóvel. Isto exatamente na mesma praia onde foi encontrado o seu carro. António dizia que o homem andava desorientado e nervoso, relatando que andava no pontão para trás e para a frente sem parar. Outro pormenor estranho, eu quero que tu tenhas muita atenção, foi que o telemóvel deixou de dar sinal. Mas o pai de Nuno Batista, Carlos, relatou que o telemóvel do filho foi ativado à 00:02 do dia 6 de novembro de 2018. Carlos, na altura, expressou a esperança de que alguém tivesse ligado o aparelho, indicando que Nuno poderia estar vivo. Após a ativação, foram feitas várias tentativas de contacto, mas o telemóvel apenas indicava que estava ligado, sem atender às chamadas. Então isto é mais uma dúvida que se lança para o ar. Se Nuno se tivesse realmente matado, porque é que o telemóvel iria dar sinal umas horas depois? Será que alguém pegou no telemóvel? Será que alguém lhe tenha feito mal e realmente ligou o telemóvel para apagar o registro de chamadas? São este tipo de dúvidas que são lançadas para o ar quando não existe uma investigação coerente, percebem? Vocês podem dizer, Vasco, isto são meras suposições, e são. Eu estou aqui a dizer-vos no vídeo que eu não consigo confirmar que esta minha teoria seja verdadeira, mas que de facto o telemóvel foi ligado umas horas depois, é um facto. Isto foi verdade porque realmente a família ligou e o telemóvel dava como ligado, e inicialmente dava como desligado. Então houve aqui alguma coisa que aconteceu que foi muito estranha. Outro detalhe também foi que a mulher do cantor Zé do Pipo apagou as informações do computador do marido. E calmem que vocês vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Celeste Batista nunca chegou a ser ouvida pelas autoridades sobre o desaparecimento do artista. Ou seja, isto quer dizer que parte da pegada digital deixada por Zé do Pipo foi apagada. A informação que foi revelada pela companheira numa entrevista à revista TV Guia. E ela disse: já formatei o computador e apaguei tudo o que não tinha lá dentro. Ninguém me pediu para ver nada, mas se quiserem confirmar que ele andou a ver as marés, chegam lá pelo Google. As autoridades, na altura, cerca de 3 meses depois, já tinham abandonado as buscas. O processo transitou para um procurador do Tribunal do Comarca de Peniche e não havia prazos estipulados para o arquivamento. Celeste Batista explicou também à revista que ia falar com o advogado. Ela diz que era uma vida em suspenso, tinha de aguardar 10 anos até ser declarada a morte presumida. Ela ainda refere que ele tinha falado ao psiquiatra sobre suicídio e disse que se atirava ao mar. A mulher disse que tinha empréstimos das casas, que iria continuar a pagar enquanto pudesse. Segundo a revista TV Guia, a mulher do Zé do Pipo colocou o computador portátil do cantor à venda na internet a dia 30 de dezembro por 110 euros. O anúncio indicava que o portátil estava em funcionamento com bateria viciada, leitor de CD e Windows 10 Pro instalado. No dia 14 de janeiro depois foi colocado à venda o carro Opel Astra modelo GTC por 4.850 euros num site de compra e venda de veículos. Nem o computador nem o carro foram alvos de perícias ou investigações pelas autoridades desde o desaparecimento do artista. Celeste Batista acabou por justificar a venda destes aparelhos e do carro por questões financeiras que enfrentava. Tinha 2 filhos a cargo e sem acesso a qualquer rendimento adicional, uma vez que Nuno Batista continuava apenas dado como desaparecido e não como falecido. Então Celeste viu-se sem o apoio económico que o marido garantia, sem seguro ou pensões e com apenas um ordenado decidiu vender o carro e o computador para suportar as despesas de casa do dia-a-dia. E vou ser muito claro aqui, eu como pessoa, eu não estou aqui a acusar ninguém. Estou só aqui a analisar os factos que aconteceram e eu acredito simplesmente que Celeste estava realmente numa situação nada favorável e como
viu que a polícia obviamente não estava a fazer nada, decidiu vender o computador e também o carro. E vamos ser honestos, pessoal, se a polícia quisesse realmente investigar o carro e o computador, conseguia. Tinha feito logo no início, e eu vou-te dar aqui um pormenor que te vai deixar ainda mais chocado sobre o carro. No programa Manhãs da SIC foi feita uma reportagem no local onde o carro de Nuno Batista, conhecido como Zé do Pipo, foi encontrado no dia 7 de novembro. E esta informação veio de Mário, o homem que percebeu a presença estranha do carro. Foi entrevistado por Luís Maia. Ele explicou que achou estranho o veículo estar ali durante tanto tempo. E Mário diz: pelo tempo que o carro estava ali, achei estranho. Eu da minha casa estava a ver o carro há bastante tempo. Quando alguém estaciona ali para ir ao pontão não demora tanto tempo, mas o carro estava lá há tempo demais. No dia 7 de novembro, Mário falou com a família da mulher de Zé do Pipo, Celeste, e relatou: apareceu depois um casal e um rapaz de Peniche a perguntar-me se quando eu estacionei o meu carro, aquele já lá estava. Eram 7h30 e não havia mais nenhum carro além daquele, relatou. Mário ainda acrescenta: eu é que telefonei à polícia para que eles tomassem conta da situação. Disseram-me que Nuno tinha ido fazer um depósito em Óbidos na tarde de segunda-feira, dia 5, e que nunca mais tinha aparecido. Sobre a atuação da Polícia Marítima no local, Mário explicou: a polícia apenas ouviu o que o casal, que era da família da mulher, disse, mas não levou o carro. Foi a esposa quem abriu o carro e encontrou a carteira, o casaco e o telemóvel. Mais tarde chegou outro senhor que levou o carro. A polícia não levou o carro, foi a família da mulher que o recolheu. Antes de encerrar a reportagem, Luís Maia comentou que Mário confirmou que o mar estava com muita força naquele dia. E é aqui que nós entendemos um facto muito importante. A polícia desde o início tomou este caso como sendo um suicídio. E a partir daqui o caso já estava completamente encerrado e não haveria forma sequer de nós entendermos se havia algo mais para além disto, desta informação que nós temos agora. Então tudo o que nós falamos a partir deste momento é meramente especulatório e meramente uma teoria. Então fica mesmo difícil dizer o que é que se passou naquela tarde. Será que alguém o raptou? Será que ele realmente se matou? Essa é a principal dúvida que nos traz até hoje, em pleno 2025, quase depois de 7 anos, a não sabermos de absolutamente nada do que se passou naquela tarde. E vocês sabem que eu aqui no canal eu tento sempre nunca julgar ninguém, no sentido de não julgar a polícia, não julgar os dois lados. Mas fica difícil porque nestas situações eu diria que tu tens sempre que analisar e investigar o que é que aconteceu. Eu sei que tudo indicava que ele realmente se matou, porque ele estava com depressão, tinha mesmo dado o seu último concerto, mesmo há muito pouco tempo atrás, e tudo indiciava realmente que ele se tinha tentado matar. Mas depois, através destas notícias que saem para o público, criam estas dúvidas perante as pessoas, não deveria acontecer. Nós deveríamos, até a população geral e principalmente a família, ter a certeza do que é que se passou. Porque era só realmente fazer a peritagem no carro, realmente ver o que é que ele pesquisou no computador. Todas estas informações são valiosas e iriam ao fim e ao cabo não criar esta confusão mental nas pessoas que acaba por criar. Uma informação aqui bem importante foi que o Ministério Público solicitou à Polícia Judiciária a inspeção do veículo, mas obviamente que acabou por ser anulado. Porquê? Porque o carro já tinha sido entregue à família. Esta decisão obviamente que levanta sérias dúvidas sobre a preservação das provas e a proteção da investigação. Outro ponto crucial é que não houve uma verificação aprofundada de chamadas telefónicas, da localização do telemóvel, nem uma análise das contas bancárias e dos movimentos financeiros de Nuno Batista. Passos que poderiam revelar pistas importantes sobre o seu estado mental, possíveis contactos nas horas anteriores ao desaparecimento. Quem diz que quando aquela testemunha viu Nuno assim meio agitado a andar de um lado para o outro, poderia sim querer dizer que ele se queria matar e estava a ganhar coragem, mas poderia também querer dizer outra coisa, ele estar preocupado com alguma situação, estar a ser ameaçado, e tu agora pensas: Vasco, isso é ridículo ao fim e ao cabo, não é? Tendo em conta as circunstâncias da vida dele. Eu entendo isso, mas tu nunca sabes o que é que se passa na vida das pessoas, e é a partir daqui, quando acontece alguma coisa muito grave, que tu tens que analisar e que tens que investigar. A análise ao computador também era muito importante. Era muito importante ver o histórico, ver também talvez o Facebook, o Instagram, todo o tipo de redes sociais, alguma conversa que ele tenha tido anteriormente com alguém. Não sabemos, nós nunca sabemos o que é que se passa na vida das pessoas, e é isto que eu quero frisar neste vídeo. Outra questão aqui é deixarem este caso a pairar no ar, porque sem corpo o caso não está encerrado, mas de acordo com a imprensa, Zé do Pipo não consta na lista também dos desaparecidos, ou seja, a Polícia Judiciária não investigou este desaparecimento, até porque a investigação inicial não pressupôs qualquer possibilidade de crime. E outra questão que eu não vos referi, porque queria referir no final para vocês ficarem sempre até ao fim do vídeo, porque pode haver sempre informações interessantes, e foi realmente o que aconteceu em janeiro de 2019.
2019, tinha passado poucos meses desde o desaparecimento de Zé do Pipo. Um corpo, ao fim e ao cabo, surgiu junto à praia de Papoa, em Peniche. Era uma área próxima do local onde o veículo de Nuno Batista foi localizado. Mas esse corpo foi rapidamente identificado como sendo de outro homem, Nuno Duarte, 24 anos, que também estava desaparecido. Ou seja, um corpo realmente deu à costa, mas não era de Zé do Pipo. E pronto, pessoal, nós damos por finalizado este vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. É um caso muito frustrante e principalmente porque é sobre um desaparecimento. E obviamente que criticar às vezes é fácil e eu tenho a perfeita noção disso. E eu sei que muito provavelmente, visto a idade dele, visto o histórico dele, visto também as circunstâncias de vida que estavam a desenrolar na vida de Nuno, que era mais fácil dizer que ele se matou. E eu entendo perfeitamente isso. E eu entendo que se nós formos a investigar cada caso de desaparecimento, se calhar não haverá recursos para isso, diria eu não estou dentro da polícia, não estou dentro desse mundo e não entendo mesmo e não vou estar aqui a inventar. Eu, como mero público que assistiu a este caso, que estudou este caso, que vê perfeitamente na internet que as informações são escassas e é muitas das vezes mera especulação, e tudo isto leva a falta de informação para o público. Obviamente tu podes dizer, mas isso não é um importante. É um pouco importante, não é? Porque acaba por dar um ar a este caso como sendo um pouco desleixado e com pouca investigação, mais uma vez digo. Aconteceu mesmo agora com o caso de Maria Luemba, não é? Que nem sequer estavam a querer investigar esse caso, mas às vezes dá mesmo pensar que há certos casos que parece que não houve esforço nenhum, e não querendo julgar, é apenas a ideia que eu tenho quando eu pesquiso por fontes e não as encontro, não é? Espero que vocês estejam bem. Acabamos este caso, muita fala, eu sei, não há assim tanta informação, mas eu fiz o melhor que pude. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Ó Vasco!